Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Neemias, capítulo 7. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, nesse processo de reconstrução, nós vemos aqui que os muros protegiam a cidade e a quantidade de casas, a quantidade de moradores ainda eram poucas. Então, nós vamos ver agora que o livro de Neemias ele vai começar a se cruzar com o livro de Esdras. Amém? A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar genealogias. Achei o livro das genealogias do que subiram primeiro, e nele estava escrito. Então, aqui vai relatar o nome dos homens, lá de Esdras, capítulo 2. Amém? Então, nós vamos ver que a lista, ela é bem semelhante a Esdras, capítulo 2. Então, Neemias, governador da província de Judá, designou seu irmão Hanani como governador de Jerusalém. Ananias foi nomeado chefe sobre a área do castelo. A responsabilidade militares eram parte dos deveres cívicos, por razões de segurança. 10% dos judeus foram trazidos de áreas remotas para residir na cidade. A autoridade de Neemias era, obviamente, absoluta, estando submisso somente ao rei, já que um oficial menor não tinha autonomia para levar adiante um processo de recenseamento com tamanha quantidade de pessoas. Então, nós vemos aqui que Neemias está debaixo do governo de Deus, mas também está debaixo do governo do rei Persa. Existem cartas que foram dadas a eles pelo rei Persa que lhe constituía autoridade sobre esta província. E é interessante como ele vai colocando em ordem e como ele vai levantando a questão das sentinelas, né? E é interessante como Neemias vai fazer, porque tanto na reconstrução como na guarda, ele coloca as sentinelas, aqueles de acordo no muro aonde está de frente das suas casas. Então é muito interessante isso. E ele vai escolher homens tementes a Deus para colocar como chefe, né? Vai trazer orientações sobre quando os guardas deveriam fechar as portas e quando os guardas deveriam abrir as portas. E também esses guardas, cada um no seu posto diante da sua casa. Para quê? Para que eles não tivessem que se locomover e, numa eventual necessidade, perderem tempo. Então, é muito interessante essa autoridade que Neemias e essa sabedoria que ele tem. Claro, ele era o copeiro do rei, já tinha ouvido falar de muitas estratégias, de muitas batalhas, de muitas vitórias, de muitas guerras, né? Ele também tinha a- presenciado muitos relatórios que o rei com certeza fazia. Então, é importante nós observarmos isso e ver o quanto Deus preparou esse homem para esse momento, né? Na questão dessa relação que vai se estabelecer aqui, nós vamos ver que no versículo 65, vocês podem ler o capítulo todo, eu não vou ler porque se for comentar o vídeo vai ficar muito longo, diz: O governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com uri e tumim. Vocês sabem, né? Aquelas pedras no peitoral
que era onde eles tiravam sorte para saber a vontade de Deus. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 636, os seus mulos 245, camelos 435 e jumentos 6.720. No versículo 70 vai dizer: alguns dos cabeças da família contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arretéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arretéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Então nós vamos ver aqui havendo, né, uma similaridade entre o livro de Neemias e o livro de Esdras. Eles vão ser contemporâneos, né? Esdras vai ler a lei diante do povo, nós vamos ver a festa dos tabernáculos. Então, nós vamos ver amanhã, no comentário de amanhã, que o capítulo 8 de Neemias vai se encaixar, né, depois de Esdras, capítulo 8, nessa assembleia. Então, é bem interessante como a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. O que nós precisamos entender aqui é que aproximadamente 50.000 pessoas voltaram de mais de 2 milhões de israelitas que tinham na Pérsia. Então veja que é uma porção pequena. Isso me faz lembrar Mateus capítulo 24, sobre as bodas do cordeiro. Um rei, Jesus diz, que mandou os seus servos chamar os convidados, porque o casamento estava pronto. Mas cada um foi dando uma desculpa. Cada um foi se dando por excusado. E Jesus vai concluir essa parábola dizendo que aqueles que recusaram, aqueles que não seguiram para a festa do Filho do Rei, estes vão ficar de fora, aonde há choro e ranger de dente. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então vejam a quantidade de nomes, vejam a obra que precisa ser feita, né? E infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto muitas pessoas que não conseguem permanecer fiéis naquilo que Deus as chamou para fazer, né? Quando nas coisas importantes do reino de Deus, elas acabam dando desculpas. Nas coisas importantes nas quais elas precisam estar empenhadas, comprometidas, firmes, constantes, sempre abundantes, elas se envolvem, se distraem com muitas coisas e não conseguem, né, permanecer fiéis. Até servem por algum tempo, até ajudam em alguma coisa, mas infelizmente muitos estão cansados, sobrecarregados, angustiados com muitas coisas. Quando Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele vai dizer algo muito interessante. Quando Marta, preocupada, angustiada, com muitos afazeres, porque Jesus chegou de repente com alguns convidados, ele vai repreender Marta, porque Marta vai falar para Jesus: olha minha irmã sentada aos teus pés, manda ela vir me ajudar. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, tu andas inquieta e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Existe uma coisa só que é necessária, e nós, cada um de nós, precisamos conhecer o que é necessário para que nós possamos nos dedicar àquilo e, no todo, ver a obra de Deus tomando forma, ver a obra de Deus no nosso tempo, sendo feita com esmero, dedicação, com os nossos dons, talentos, recursos, com o nosso tempo. Arrume tempo para se dedicar à obra de Deus, antes que seja tarde demais. Amém? Nós vemos aqui que há um estabelecimento de guardas em Jerusalém. E esse estabelecimento só é feito porque existem inimigos que querem destruir a cidade de Deus. Da mesma forma, é na igreja hoje.
precisa-se colocar a guarda, precisa-se ter sentinela, precisa de trabalhadores. O Senhor Jesus disse, vocês dizem que ainda há 4 meses para a ceifa. Eu digo, erguei os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Agora, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, Deus vai enviar trabalhadores para a sua seara. Mas Ele não quer que você veja os trabalhadores chegando. Ele deseja que você faça parte deste grupo de trabalhadores enviados para a sua seara. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione os sininhos das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.